Olá, pessoal. Estamos de volta ao nosso JF. Estamos agora com o nosso advogado Leandro Oliveira. Ele vai falar para a gente sobre o tema dessa semana, que é união estável. A gente vai fazer algumas perguntinhas para ele. Tudo bom, doutor Leandro Oliveira? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos lá, estamos prontos aí para responder as perguntas de vocês. O prazer é nosso estar recebendo o senhor. Vamos começar sabendo o que é união estável. Veja bem, união estável, segundo o artigo 1723 do Código Civil, é o reconhecimento da entidade familiar entre homem e mulher, configurada assim na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Abro logo desde já um parêntese para falar que quando eu digo entre homem e mulher, a gente imagino que deva fazer parte aí do nosso trabalho, mas vamos falar mais tarde sobre as uniões homoafetivas. Mas, de qualquer sorte, é basicamente isso. É uma convivência que deve ser estabelecida nesses pilares. Ser uma convivência pública, contínua, duradoura e que tenha como objetivo a estabelecer a constituição de família. Esses dispositivos que regulamentam esse nosso assunto da união estável, a gente também encontra no artigo 226 lá da nossa Constituição Federal, né? E é o mesmo conceito também que abrange aí a Lei 9.068 de 96. A respeito desses requisitos, a gente toma como base aí as orientações do grande professor Álvaro Vilaça, que ele vai nos deixar bem claro que o fator social da união estável é de fato a exposição ao público como um casamento, em que os companheiros são conhecidos nos lugares onde eles vivem, frequentam, na sociedade. Então, se você vive com o seu companheiro, com o seu companheiro da vida toda, de forma que é reconhecido pela sociedade, pelo ambiente público que você convive, de fato você vai estar vivendo aí sem dúvida nenhuma, uma união estável, tá? É aquilo que basicamente o povo tem na sua linguagem popular, no que o povo tem sabiamente falado, é aquela história aqui dos companheiros, só falta o papel passado. Então esse papel passado popularmente se fala, ele já é reconhecido por lei e nem tão necessário assim para se reconhecer o que chamamos de união estável. Mas e o prazo, doutor Leandro? Tem um prazo para se reconhecer que é a união estável? Bom, a lei não exige um mínimo de tempo para a constituição de uma união estável, né? Aí cabe ao aplicador do direito analisar cada circunstância do caso concreto para apontar se naquela situação existe ou não uma união estável, tá? Mas o que deve ser levado em conta muito mais do que o tempo, do que o prazo, são exatamente os requisitos que eu citei anteriormente, que eu faço questão agora de reforçar. É que ela seja pública, né? Seja uma união pública, não podendo ser oculta nem clandestina. Ela tem que ser contínua, né? Não pode ter no tempo, como se fala aí no jargão bem jovem aí, dá um tempo. Esses dá um tempo aí típico de um namoro não pode. Tem que ser contínua. Duradoura, tem que ser muito duradoura, mas principalmente, volto a afirmar e coloquem aí na ideia de vocês que tem que ter como objetivo a constituição familiar. Quero constituir família, quero constituir um ambiente familiar. Tá. A gente está recebendo algumas perguntas aqui com a nossa hashtag Eu Quero Saber no JF. E tem uma moça aqui chamada Karina, de Feira de Santana, e ela está perguntando quais são os requisitos para se constituir a união estável. Você pode responder para a gente? Foi exatamente o que eu falei há pouco aqui, né? Os requisitos, eles precisam ser a notoriedade, né?
a, a continuidade, né? Ser uma relação duradoura e ter o que chamamos no direito do ânimos familiar, que é exatamente o desejo, a vontade de se constituir família. A gente está recebendo também algumas aqui bem repetidas sobre concubinato. Concubinato, boa pergunta. Não sou aquele governador que elogia as perguntas, mas realmente a pergunta é bem pertinente. O concubinato, na verdade, e é notório que por muito tempo se utilizou essa expressão, né, como sinônimo da união estável, né? Assim, como era chamada a concubina, nada mais é do que a companheira nessa relação, o concubino, né? Porém, não podemos fazer confusão quanto a esse assunto, principalmente no que diz respeito às pessoas que vivem em união estável. Em suma, em resumo, em hipótese em que o aplicador do direito poderá confundir as denominações sob pena até de deixá-las confusas e até equivocadas, né? Esse termo concubinato foi substituído aí com o advento da Constituição Federal, ele foi deixado praticamente de lado para se usar o que nós chamamos hoje, utilizamos hoje, que é a união estável, né? Esse concubinato, ele pode ser dividido em dois tipos, né? É o concubinato puro e o concubinato impuro. Quanto ao concubinato puro, trata-se da união estável, em hipótese que os companheiros, por exemplo, são viúvos, são solteiros, divorciados, ou até mesmo separados de fato judicial ou até extrajudicialmente, desde que eles preencham aqueles requisitos que falamos outrora, mais atrás, eles podem constituir união estável e serão o que nós chamamos de concubinato puro, ou seja, são pessoas desimpedidas perante a lei que se unem com o intuito de formar família. Já o concubinato impuro trata-se da convivência estabelecida entre pessoas que são impedidas de casar. Vou dar aqui um exemplo: alguém que não se separou judicialmente ou extrajudicialmente, mas contrai uma nova união. Ele está vivendo um concubinato impuro. Ou até mesmo o que conhecemos como traição, né? A traição entre casais, o marido ou a esposa que trai o esposo vive, assim, de certo modo, um concubinato impuro, né? São os casos em que a doutrina chama de concubinato adulterino. Exatamente esse concubinato de alguém que já tem oficialmente uma situação regimental de lei de casado, mas mantém uma relação extraconjugal. Então esse aí comete um concubinato adulterino. E também tem o concubinato incestuoso, que é aqueles que a união acontece entre parentes, e são parentes de primeiro grau, segundo grau, onde não é permitido essas uniões, e aí acontece o chamado concubinato incestuoso. O Fernando, ele é aqui de Feira de Santana também. Ele está querendo saber sobre as uniões homoafetivas. Ele está perguntando como é que elas se encaixam nessas condições, as uniões homoafetivas. Vamos lá. É um tema bem polêmico, é um tema bem quente, tem sido discutido aí nos últimos tempos aí, a nível até de STF. Bem, sobre esse tema sempre existiram dois posicionamentos muito bem delineados, né, na doutrina e na jurisprudência. E todos eles tomam por base a interpretação do artigo 226, no seu parágrafo 3º da Constituição, tá? Que diz exatamente o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua convenção em casamento.
O primeiro posicionamento, disse a vocês que são dois, ele tem por base levar esse texto ao pé da letra. E se ele leva ao pé da letra, ele quer afirmar para a gente que esta união só é permitida entre homem e mulher, entre sexos opostos, né? E essa é uma corrente defendida por algumas pessoas, né? E visando essa ideia, a gente acabaria dizendo que não é possível a união homoafetiva, a união estável homoafetiva, né? No relacionamento homoafetivo. E isso também implicaria em outros fatores, como, por exemplo, a indisponibilidade de pensão alimentícia, por exemplo, a indisponibilidade de testamental, de se ter os bens com falecimento de algum deles, e até questões previdenciárias, como aposentadoria, esse tipo de coisa. Porém, a outra corrente, e a majoritária, seguindo até a análise última do STF da súmula 380, ela reconhece a união homoafetiva. E reconhecendo a união homoafetiva, reconhece nela também todos aqueles pré-requisitos que a gente citou no início, principalmente a intenção de se constituir família. Com a decisão última do STF, não dá mais para afirmar que a família é simplesmente a união de homem e de mulher, mas pode sim constituir família entre homem do mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem. É admissível e é possível sim. Por esse caminho, a aplicação da súmula 380 mostra que o parceiro é um sócio, né? Tendo direito de bens adquiridos entre o casal, tendo direito à aposentadoria, à partilha de bens. Então, assim, eu fico com a majoritária, né? É possível, sim, estabelecer a questão da união homoafetiva, mas a união estável, né? Perdoe, deu um branco aqui no assunto agora. A união estável nos relacionamentos entre casais homoafetivos, tá? Espero ter contribuído com vocês. Mais alguma pergunta? Não, hoje é só. Muito obrigada por estar sempre aqui nos ajudando a esclarecer essas dúvidas, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisarem, estou à disposição. Um forte abraço. Um abraço. Tchau, tchau, doutora.